Salve galerinha, tudo certo? Começando mais uma aula de física e o assunto hoje é termometria. Vamos trabalhar com os principais termômetros aí, tá bom? Para começar a aula, pessoal, nos vestibulares, 3 escalas são as mais cobradas e aquelas que nós precisamos saber: o seu ponto de gelo e o ponto de ebulição, que são elas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Essas 3 escalas, pessoal, são as mais utilizadas no mundo. Tanto é graus Celsius, que nós estamos acostumados aqui no Brasil, medir a temperatura, ver se uma criança está com febre ou não, quantos graus vai ser a temperatura no dia da nossa cidade. Sempre utilizamos aqui o Celsius, em muitos países da América Latina. Kelvin já é uma escala muito mais utilizada para o mundo científico, tanto é o Sistema Internacional de Temperaturas. Kelvin é a medida padrão para a temperatura. Então, para pesquisas, a parte científica, Kelvin é a mais utilizada. E Fahrenheit é muito usado nos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países, tá bom? São as 3 mais usadas no mundo. Então, para essas são imprescindível sabermos qual o ponto de gelo e o ponto de ebulição delas. Entretanto, nada impede que apareçam outras escalas, tá bom? Outros termômetros. Mas para isso, o vestibular lá, a organizadora vai passar para vocês os valores, tá bom? Só ficar um pouquinho claro, ponto de gelo é quando passamos do estado líquido para o estado sólido. Vamos pensar ali, a água coloquei na forminha de gelo e coloquei no congelador. Então, esse momento ali que está passando do estado líquido para o sólido é chamado ponto de gelo. E o ponto de ebulição, do líquido para o gasoso. Então, enchemos a leiteira, colocamos lá para ferver a água, aquela água começou a virar fumaça, é o ponto de ebulição. Essas informações são necessárias, extremamente importantes para esses 3 termômetros, tá bom? Vamos conhecer então eles? Bora lá! Então temos aqui, da esquerda para a direita, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Que fique bem claro uma coisa, pessoal. O ponto de ebulição, então, de Kelvin será 373 Kelvin. E o ponto de fusão ou ponto de gelo, 273 Kelvin. Kelvin, pessoal, fique bem claro, não existe grau, não se fala grau Kelvin. Apenas Kelvin, não tenho a bolinha do grau ali, beleza? Então, Kelvin, ponto de gelo 273, ponto de ebulição 373. Para Celsius, o ponto de gelo é 0 graus, que é o ponto lá que a água está virando gelo, 0 graus. E o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, tá bom? É o ponto lá que a água está virando fumaça. Só lembrando, pessoal, que essa escala de 0 e 100 graus Celsius, ela vale apenas para se estivermos no nível do mar, tá bom? Para o vestibular, é essa escala que vamos utilizar. Entretanto, a altitude influencia muito. Vou dar um exemplo que na região nossa aqui, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Putim, Roseira, a água não ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve por volta de 97, 98 graus, mais ou menos, porque a altitude influencia. Então, no nível do mar, 0 graus ponto de gelo e 100 graus o ponto de ebulição. E Fahrenheit, que é outra escala ali, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é 202 graus Fahrenheit. Então, esses valores de gelo e de ebulição são extremamente importantes, tá bom? E vocês precisam saber. Apenas para a questão de curiosidade, se vocês repararem aí no slide, temos o zero absoluto. O que é este zero absoluto? É a menor temperatura que pode se chegar no planeta Terra. Para chegar nessa temperatura, apenas em experimentos de laboratório que é possível chegar nisso daí, tá bom? Então são máquinas muito fortes, muito potentes para chegar nisso. E Kelvin adotou como zero Kelvin, que é o zero absoluto. Para Celsius é menos 273 graus Celsius, imagina a temperatura. E para Fahrenheit, menos 459 graus Fahrenheit. Só lembrando que não existe uma temperatura máxima que se consegue chegar na Terra. Para o máximo, não há ainda uma concordância entre os físicos, então pode ir até o infinito até o momento, tá bom? Enquanto não chegar a um acordo,
a teoria fala que pode ir até o infinito. E agora a pergunta, como encontrar e quais são as fórmulas de conversão? Como assim? Uma temperatura em Celsius eu quero passar para Fahrenheit, como que eu faço? Ou de Fahrenheit para Kelvin, ou Kelvin para Celsius, independente disso, tá bom, pessoal? Vou ensinar um método para vocês, que é o método da divisão, que vocês conseguem chegar para qualquer fórmula. Então, vamos lá. Então, o que é necessário? Vou começar aqui com as 3 escalas. O ponto de ebulição e o ponto de gelo, que eu falei para vocês que é mais que necessário isso. E no meio de cada um desses termômetros, eu vou colocar ali uma letra, CFK. Porque é uma temperatura qualquer que eu quero calcular. Então, na hora da conversão, seja lá de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, eu preciso de uma temperatura base para eu fazer essa conversão. Então, eu vou adotar aqui no meio desse termômetro 3 letras, tá bom? C para Celsius, F para Fahrenheit e K para Kelvin. E o que vamos fazer? Vamos determinar espaços. Então, ali de 0, aqui olha, de 0 até C, delimitei um espaço. E de 0 até 100, delimitei outro espaço, no caso B, para o termômetro em Celsius. Para Fahrenheit, de 32 até F, eu chamei de C, e de 32 até 12, chamei de D. Para Kelvin, de 273 a K, chamei de E, e de 273 a 373, chamei de F. Então, tem 3 valores, o alto, o médio e o baixo. Então, vou fazer do baixo para o médio e do baixo para o alto, para todos os termômetros. Isso é uma base que vocês necessitam saber e é uma regra importante. E se aparecer um outro termômetro qualquer, que não seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, mesmo padrão. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, vocês vão notar isso. Então aqui, deixei a representação que fizemos no outro slide, tá bom? Então vamos sempre adotar essa medida. Meio menos baixo e cima menos baixo. Para todos eles, menos meio baixo, cima menos baixo. Então, o do meio aqui, vamos começar com Celsius. O do meio é o Czinho, eu vou colocar TC. Por que TC? Temperatura em Celsius. Menos o de baixo. Quem é o de baixo? 0 graus. Dividido. Cima menos baixo. O de cima é 100, menos o de baixo que é 0. Para Celsius está feito. Vamos para Fahrenheit. Meio F menos baixo, 32. Então, temperatura em Fahrenheit menos 32. Dividido por cima menos baixo. 212 menos 32. E a mesma coisa vamos fazer para Kelvin. Ou seja, meio menos baixo, Kelvin menos 273, dividido por cima menos baixo, 373 menos 273. Então, vamos fazer ali a conta. Temperatura em Celsius menos 0, fica a temperatura em Celsius mesmo. 100 menos 0, 100. Igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32, permanece isso. 212 menos 32, 180. Igual. Temperatura em Kelvin menos 273, sobre 373 menos 273, vai dar 100. Reparem que aqui embaixo, nos denominadores, eu tenho apenas números pares. Ou seja, eu consigo simplificar isso. Eu consigo simplificar por 10, consigo simplificar por 20, que é o máximo que consigo. Então, vamos simplificar toda a parte de baixo por 20. E assim, chegaremos nesse cara aqui. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9 igual TK menos 273 por 5. Mas agora se perguntam, Lucas, para que eu fiz tudo isso? Essa parte foi a resposta que chegamos aqui, pessoal. A gente consegue tirar as conclusões. Se eu quiser fazer uma conversão de temperatura Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, basta aplicar na seguinte fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza? De Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. E por fim,
de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Aí pergunto, por que não tem um denominador? Reparem aqui, olha no cursor. Os dois têm o 5 como denominador, então posso cortar eles, por isso que fica dessa forma. Ou seja, gravando essas 3 formulinhas aqui, pessoal, vocês conseguem fazer a conversão para Celsius, Kelvin, Fahrenheit, qualquer uma delas. Se esqueceu, basta usar o método ali que fizemos neste slide aqui. Meio menos baixo, cima menos baixo, que não vai ter erro. Beleza? Muito importante essa matéria, pessoal, que vai não só da base na matéria de termometria, mas também em calorimetria, em outras matérias, tá bom? Agora a pergunta, qual a importância de saber como chegar nessas fórmulas? Por que saber esse negócio meio menos baixo, cima menos baixo? Por que saber isso, Lucas? Me responda. Eu vou responder para vocês no próximo vídeo, beleza? Abraço, pessoal. Até mais.